Olá, meus queridos alunos e alunas, nós estamos agora na quarta aula sobre a Primeira Guerra Mundial. Mais especificamente, nós vamos falar sobre a guerra propriamente dita e suas fases e as consequências dessa guerra, ok? Beleza. Então, nós vimos na aula passada que a Primeira Guerra Mundial ela vai representar o conflito entre dois grupos de países, a Tríplice Alliance e a Tríplice Entente. A Tríplice Entente faziam parte a Rússia, a Inglaterra e a França. Os Estados Unidos ele vai entrar depois, ele vai fazer parte desse grupo depois, contra a Tríplice Alliance, que faziam parte 4 países: o Império Austro-Húngaro, o Império Turco-Otomano, a Alemanha e a Itália, certo? Então esses dois grupos eles vão se degladiar, perfeito? Ok. A Primeira Guerra Mundial ela vai se desenvolver em 3 fases. A primeira fase ela vai ser chamada de a Guerra de Movimento, onde inicialmente a Alemanha ela vai dividir o exército dela, os seus combatentes, em duas frentes. A frente contra a Rússia e a frente contra a França e a Inglaterra, correto? Então, ela vai se dividir em 2 frentes. Ela não vai conseguir avançar muito contra a Rússia, porque a Rússia ela vai se defender ali bravamente. Mas a sua frente, direcionado à França, ela vai ter um momentâneo sucesso. Por que eu digo momentâneo sucesso? Porque ela vai conseguir invadir o território francês avançando em direção a Paris. A Alemanha ela vai atravessar o território da Bélgica para poder alcançar a França, correto? A França ela vai ser surpreendida com essa ousadia da Alemanha. Embora os alemães eles consigam invadir o território francês, mas eles não vão conseguir invadir a capital francesa, que é Paris, porque os ingleses eles vão ajudar a França na defesa, né, no impedimento do avanço alemão, certo? E a guerra ela vai ficar de certa forma estacionada. Por quê? Como nós tínhamos conversado em aulas passadas, essa guerra ela vai ser a guerra que vai inaugurar um novo tipo de guerra, cujo uma das características é a capacidade de destruição em massa. Então, os dirigentes, os comandantes dos países envolvidos, eles vão ficar assustados com a quantidade de perdas, de baixas de soldados logo no início da guerra, correto? Então, os exércitos, as nações envolvidas vão achar melhor estacionarem as suas tropas, iniciando assim a fase de trincheiras, onde serão construídas trincheiras que terão uma extensão absurda. Serão quilômetros e mais quilômetros de trincheira, onde a guerra vai estacionar, mas não deixará a sua característica mortífera. Ué, professor, por que se a guerra estacionou, por que ainda vai acontecer muitas mortes? Por que ainda irão acontecer muitas mortes? Por vários fatores, vou citar alguns aqui. Primeiro, em função das trincheiras estarem muito próximas uma das outras, as trincheiras inimigas, né, a cerca de 1 ou 2 quilômetros e às vezes até metros de distância, não chegando nem a 1 quilômetro. Então, a dificuldade do acesso de alimentos, de munição, de água, vai ser muito ruim.
fazendo com que os soldados ali na trincheira, eles passassem por muitas privações básicas, fazendo com que levasse milhares de soldados a óbito. Outro elemento também, qualquer um que se aventurasse a sair da trincheira para entregar qualquer tipo de recado, para conseguir qualquer tipo de ajuda, mantimento, seja lá o que for, ele era baleado. E como não tinha muito como sair ali da trincheira por causa dos snipers, né, das pessoas que ficavam ali mirando, dos atiradores de elite que ficavam ali à espreita, só esperando a primeira oportunidade, os feridos e mortos ficavam ali mesmo na trincheira, ou simplesmente o corpo era deixado ali. E ali apodrecia, vinha bichos, e acontecia o surgimento de doenças, porque aquela região ali das trincheiras se tornava muito insalubre por causa de todas essas condições, né, terríveis. Então, quando um soldado não morria por falta dos elementos básicos, água, alimento, morria por doenças, ou quando tentasse sair, morria por tiros. Ainda tinha o outro agravante também, que foi o desenvolvimento das armas químicas, o gás de mostarda, que eram jogados nas trincheiras, e ali as pessoas ficavam sufocadas, eram queimadas pelo gás e morriam ali. Ou seja, há estatísticas de que a fase da guerra que vai morrer mais soldados vai ser a fase de trincheiras, né? Essa fase de trincheiras, a primeira fase, que é a guerra, que é a fase de movimento, ele vai acontecer entre 1914 a 1915. A guerra, ela vai durar de 1914 a 1918. A primeira fase de trincheiras vai de 1914 a 1915. Ou melhor, a fase de movimento, certo? A fase de trincheiras, ela vai acontecer, né, de 1916 até o início de 1918, né? Quase 1917 até o início de 1918, ok? A terceira fase da guerra, ela vai constituir basicamente com a movimentação dos integrantes dos dois grupos, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. Por que eu digo isso? Porque quando a guerra se estaciona na fase de trincheiras, grande parte do conflito ele passa a acontecer no mar, aonde a marinha inglesa ela bloqueia o fornecimento de mantimentos à Alemanha por mar, né, na costa da Alemanha, e a Alemanha, por sua vez, ela vai começar a dificultar também o envio de mantimentos aos integrantes da Tríplice Entente, através dos seus submarinos. Vão começar a bombardear os navios cargueiros que levavam mantimentos para os integrantes da Tríplice Entente. Ok? E essa iniciativa da Alemanha, através de seus submarinos, vai afundar alguns navios de integrantes que não participavam da guerra de forma diretamente. Eram neutros, mas, embora não estejam participando diretamente da guerra, participava fornecendo, vendendo produtos, mantimentos, enfim, para a Tríplice Aliança, que vai ser o caso do Brasil e dos Estados Unidos, levando assim os Estados Unidos a ingressar na guerra em função do afundamento de seus cargueiros, de alguns de seus cargueiros, tá? Então nessa terceira fase que se inicia vai ser inaugurada com essa modificação. Primeiro, os Estados Unidos entra na guerra ao lado da Tríplice Entente. Segundo, a Rússia
A Rússia, que fazia parte da Tríplice Entente, ela vai se afastar da guerra em função da Revolução Russa, né? Dessa Revolução Russa ou bolchevique que vai acontecer dentro do seu próprio território, ok? A Itália, que fazia parte da Tríplice Aliança, ela vai sair da Tríplice Aliança e logo depois ela ingressa na Tríplice Entente, sob a promessa de que, se caso vencesse, a Tríplice Entente vencesse, ela ficaria com territórios na África que pertencia até então aos integrantes da Tríplice Aliança, né? Então vai haver esse movimento de países, uns ingressando, outros saindo. Ah, professor, o Brasil fez parte dessa guerra? Fez, mas fez de forma bem pontual, fornecendo médicos, atuando ali na área médica ao lado da Tríplice Aliança. Ok? Então, nós vamos ver 3 fases. A fase de movimento, a fase de trincheira e essa fase final, que vai ser a inserção dos Estados Unidos na guerra, a saída da Rússia. Todo esse contexto novo ele vai favorecer a Tríplice Aliança, que vai vencer a guerra, onde em 1918 a Alemanha assina o armistício, né? Se rende e a guerra ela tem o seu final, ok? Beleza. Quando a Alemanha ela se rende e os seus aliados, outros integrantes da Tríplice Aliança, vai haver 2 tratados de paz. Ué, professor, como assim? Eu vou explicar. 2 tratados. O primeiro vai ser proposto pelo o então presidente norte-americano Woodrow Wilson, que o objetivo dele é fazer com que não haja ressentimento ao final da guerra, principalmente por parte dos perdedores e da Alemanha, porque Wilson ele já tinha a ideia, já tinha percebido do ressentimento que a França estava em relação à Alemanha. E o Wilson ele estava preocupado em não haver consequências sérias com o final dessa guerra, principalmente com o surgimento de uma outra, em função das pesadas penalidades que poderiam sofrer os países que perderam a guerra, principalmente a Alemanha. Esse primeiro tratado de paz vai ser chamado de os 14 pontos de Wilson. Só que a França e nem a Inglaterra irão aceitar. Eles não vão aceitar esse tratado de paz e vão propor um outro. E vai ser esse que vai prevalecer, o chamado Tratado de Versalhes, aonde se conclui, se efetiva o revanchismo francês em função da perda da Alsácia-Lorena e da perda da Guerra Franco-Prussiana, que nós conversamos lá atrás, nas consequências da guerra, né, dos elementos que levaram à Primeira Guerra Mundial. Esse tratado, o Tratado de Versalhes, assinado em 1919, quase um ano depois do final da guerra, além de impor pesadas multas, né, na casa de bilhões de dólares à Alemanha, que já estava destroçada pelo fato de ter saído, de ter estado numa guerra e ter perdido a mesma. E essa penalização de ter que pagar essa dívida, essa exorbitante quantia aos vencedores, vai levar a população, a sociedade alemã, no aprofundamento terrível da recessão que já passava, né? A Alemanha vai ter que devolver a Alsácia-Lorena para a França. O exército alemão vai ser reduzido a 100 mil homens. A Alemanha vai perder praticamente todo o seu parque industrial, toda a sua capacidade produtiva para os países vencedores da guerra. E era justamente o que o Woodrow Wilson temia, de motivar agora um revanchismo alemão que de fato vai acontecer.
E o Tratado de Versalhes também, os aliados que venceram, os aliados não, os países da Tríplice Aliança que venceram a guerra, eles não vão arcar com o acordo, eles não vão cumprir, honrar o acordo feito à Itália, que no final da guerra, caso a Tríplice Aliança ganhasse, ela ficaria com algumas regiões na África. A Itália não viu essas regiões, esse acordo não foi cumprido por parte nem da Inglaterra, nem dos Estados Unidos, e nem da França. Então, o ressentimento vai ser muito forte também na Itália, ou seja, da Primeira Guerra Mundial vão sair muito ressentidos a Alemanha e a Itália. E a gente parando para analisar, nessa ótica, vai ser um terreno esse ressentimento nessas duas nações vai ser um terreno fértil para o surgimento de salvadores da pátria, para o surgimento de regimes totalitários, como de fato aconteceu com o fascismo italiano, liderado por Benito Mussolini, e o nazismo alemão, liderado por Adolf Hitler. Então, percebam as consequências do Tratado de Versalhes, as consequências do desenrolar da Primeira Guerra Mundial. Ela vai levar a uma outra guerra, que vai ser a Segunda Guerra Mundial. Justamente pelo fato do não cumprimento do acordo com a Itália e das penalidades severas sobre a Alemanha. É claro, não serão esses os motivos exclusivos para o surgimento da Segunda Guerra Mundial, é óbvio que não. Nós vamos ter também a crise financeira de 1919, que vai levar a população mundial a desacreditar do capitalismo e até da democracia. Mas isso nós vamos conversar quando nós formos falar sobre regimes totalitários, ok? Então, as consequências da Segunda Guerra Mundial, as consequências do Tratado de Versalhes vai ser o elemento, ou serão os elementos principais para o surgimento da Segunda Guerra. Por quê? Principalmente Hitler, ele vai acalentar. Hitler, ele foi soldado na Primeira Guerra Mundial, ele era cabo, ou melhor, ele foi soldado, aposentou-se como cabo, ele lutou a Primeira Guerra Mundial e vai sair muito ressentido da Primeira Guerra Mundial em função da crise que vai acontecer na Alemanha após o fim da mesma e principalmente as consequências do Tratado de Versalhes, ok? Então, gente, esse vídeo é o último da sequência que trata o tema Primeira Guerra Mundial. Ok? Espero que vocês tenham gostado, espero que ajude a vocês no estudo sobre esse tema. Lembrando que essa aula não exime vocês de procurarem, de estudarem melhor o tema, porque eu coloquei aqui alguns elementos principais sobre o tema da Primeira Guerra Mundial, ok? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus.